estou aqui para dar uma mensagem de Páscoa que muitas pessoas não vão gostar, porque esta mensagem de Páscoa que eu quero trazer para vocês, em abril de 2020, está lidando com a situação do coronavírus. Agora, aqui temos milhares morreram, centenas de milhares estão infectados, e muitas igrejas estão realizando serviços online em comemoração à Páscoa. Bem, isso é realmente dolorosa, é excessivamente dolorosa para mim, como todo mundo continua nas tradições dos homens, quando temos uma situação semelhante ao rei de Nínive, da qual eu entrei em detalhes em um vídeo algumas semanas atrás, que requer uma reação como o rei de Nínive, a fim de ter a esperança que Deus vai acabar com este desastre para nós, porque os sinais da situação deixam claro que estamos lidando com as consequências dos juízos de Deus. Agora tem havido alguma testemunha de Jeová de que eles não gostam disso, e eles tentaram postar no meu site suas duas escrituras como Deus não conduz as pessoas em tentação, e Deus não está contra nós, enquanto eles ignoram as muitas outras escrituras que eu coloquei no meu vídeo mostrando o julgamento de Deus, os julgamentos justos de Deus, como quando não seguimos os seus caminhos podemos cair sob maldições. Há maldições de bênçãos, e, sim, estamos sob estes como cristãos, porque o salário do pecado é a morte, e isso não mudou, e isso não mudará, e é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo desceu, a fim de pagar o preço, e ficar entre nós e o Pai, se tropeçarmos, porque o apóstolo João disse, e ele estava se dirigindo aos cristãos, filhinhos, não devemos pecar, mas se pecarmos temos um advogado com o Pai. Agora, isso foi para nos dizer que, como cristãos, embora tenhamos tido nossos pecados passados perdoados, e foi especificado em 2 lugares diferentes na Bíblia que os pecados que Deus perdoamos no momento em que aceitamos Jesus Cristo são nossos pecados passados. Na verdade, foi afirmado, não há nada afirmando pecados futuros, não há nada afirmando o pecado de hoje, são nossos pecados passados que fomos perdoados. No entanto, também foi dito que temos um advogado com o Pai, seu nome é Jesus Cristo e se pecarmos, filhinhos, e essas são as criancinhas que estão no corpo de Cristo, que aceitaram Jesus, que quando tropeçamos, e tropeçaremos porque somos fracos, somos lamentáveis e patéticos em nossa luta para sermos perfeitos. Mesmo o apóstolo Paulo não podia dizer que estava aperfeiçoado, e ele mesmo fez grandes esforços para tentar domar a sua carne, para que, depois de toda a sua pregação, não se desqualifique, porque nos dizem, notem a bondade e a severidade de Deus, a sua bondade, e isto, mais uma vez, está a ser dito aos cristãos, os cristãos são sendo falado, observe a bondade e severidade de Deus, sua bondade, enquanto você permanecer em sua bondade, caso contrário, você, também, você, irmãos, será cortado da videira da vida. Agora, não ficamos na bondade de Deus passando uma nota de $25 para ele. Não ficamos sob a bondade de Deus cortando sua grama virtual. A única maneira de permanecer na bondade de Deus, é ser um daqueles que podem dizer, e pode se gabar, nós conhecemos Deus. Sabemos que Ele ama a retidão, a justiça, observe como eles foram colocados. Um não é colocado sobre o outro. Então ele é um juiz justo e justo. É permanecendo justos que permanecemos em favor de Deus. Vindo diante de Deus, como muitos virão diante de Deus em suas casas, assistindo e observando as celebrações da Páscoa, se suas mãos estão cobertas de sangue que não está permanecendo em Deus favor. Deus não vai fazer uma contagem de espectadores. E aqueles que aparecerem para prestar homenagem à celebração da Páscoa, serão os que estão em sua bondade. Deus não é superficial. Deus não tem a medida dos homens, e somente há aqueles que são dele, para começar, que permanecem em Cristo, e permanecem nele, são os que são seus, e os que permanecem em seu favor. Então,
Nós nos encontramos aqui com esta pandemia de coronavírus sob as consequências do salário do pecado e, a menos que você tenha dormido debaixo de uma rocha, você está muito ciente de que temos tremendos pecados que chegaram ao céu que entristeceram Deus, e por esses pecados, cada pecado há um salário se não se arrepender e por isso temos este tremendo surto. E, a resposta para isso, a reação é, e eu novamente no meu vídeo dei detalhes que deveríamos estar seguindo os passos em Jonas 3, os 5 passos que eu delineei que o rei fez, porque não estamos reconhecendo a situação diante de Deus, e, como cristãos, deveriam andar com fé, e as pessoas estão procurando as pessoas cristãs estão procurando respostas que envolvam fé, como lidar com isso, mas estão sendo distribuídas placebos para mantê-las quietas. Está tudo bem, para se sentirem bem consigo mesmos, para ficarem calmos, enquanto toda a caminhada que um cristão está sendo totalmente insultada, pisoteada. Então, esta celebração da Páscoa que vai acontecer, eu quero colocar isso em contexto. Mais uma vez, este mundo está em uma posição que Nínive estava em Jonas 3, uma sentença mortal. Exceto que estamos no pós-30 dias sendo atingido com as punições. Agora, a resposta, realmente, sobre essa situação particular, é o rei daquela grande cidade. Ele teve a resposta que faz com que Deus responda, e recebe Deus, e pode se mover, devo dizer, pode mover Deus, para aliviar ou exterminar os justos, e repito o julgamento justo, sobre esse lugar particular. Bem, as pessoas estão sendo contadas lixo. Eles estão sendo ordenados lixo comum para fazer nesta situação, que são totalmente ineficazes, e eles são apenas dadas chupetas em suas bocas para calar seus gritos. E esta celebração de Páscoa que vai continuar da mesma maneira, para colocá-lo em contexto, eu quero então compará-lo com a situação em que o rei de Nínive, se ele tivesse sido informado como Jonas fez sobre a sentença, Deus teve que destruí-los, e não se engane que estamos sendo destruídos por esta pandemia. As pessoas acreditam que o conquistaram, e então baixarão a guarda, e isso voltará a surgir em pessoas que disseram ter sido curadas, como as 51 pessoas, acredito na Coreia, que dizem ter sido curadas, e isso só voltou, e ainda mais forte. Porque, você vê, essas coisas acontecendo, os cientistas podem dividi-lo para você no formato científico. Eles podem te dizer que surgiu de morcegos, eles podem te contar a história dele, onde eles podem rastrear de onde veio. Eles têm os códigos genéticos, eles têm esses cientistas históricos, que podem rastreá-lo até onde ele realmente explodiu, e embora os cientistas possam quebrar o processo, depois do fato, olhando para as evidências do que foi deixado, como artefatos, eles não estão lidando com a verdadeira questão central, que estes são coisas que surgem de Deus, e estamos na mesma situação. O que estamos tendo aqui são julgamentos de Deus, e eles são julgamentos justos, como eu disse. E, se o rei de Nínive e sua cidade estivessem aqui hoje, e Jonas passasse por sua cidade para deixá-lo saber que em 30 dias sua cidade seria devastada por coronavírus, e se o rei tivesse sido cristão, e o fim desta semana era Páscoa, e o rei então disse, bem, nós vamos celebrar a Páscoa, e na segunda-feira, vou arrancar meu roupão, e colocarei pano de saco e cinzas, e declararei que todos entraremos nesse jejum. Bem, eu vou lhes dizer o que isso teria feito, que teria levantado a ira de Deus, porque o que eles estavam fazendo, eles estão colocando sua percepção de como honrar a Deus acima do verdadeiro Deus vivo. O Deus vivo real tinha um servo vindo até eles, para dar-lhes uma sentença, e em vez de reagir como o rei de Nínive fez imediatamente naquela época, ele decidiu que era melhor honrar a Deus através de sua tradição regular, que é primeiro realizar a observação da Páscoa, porque o povo estará esperando por isso, e eles vão acreditar que eles não estão sendo religiosos diante de Deus, ou mesmo diante de Deus. Em seguida, depois, eles reagiriam ao julgamento de Deus quando eles estavam através de celebrar a Páscoa. Bem, você vê o pecado disso?
Você vê o problema com ele? Você vê o mal disso? Porque este é um mal, porque estamos em algo grande como Nínive, mas não para esta cidade, mas para o mundo inteiro. E nós estamos, em vez de deixar tudo cair como o rei de Nínive fez corretamente reagir dessa maneira, ele colocou a prioridade da ordem de responder a Deus acima de toda a própria vida imediatamente para fazer tudo o que pudessem, de acordo com seu conhecimento de Deus, que levaria Deus a responder, e a fazê-lo imediatamente, e não parar, não agendar seu festival para Deus, que tem sido uma longa tradição honrando Deus entregando-os, e então fazer a resposta imediata a Deus presente a eles agora. É a mesma coisa acontecendo. Que nível de desastre temos de obter para as pessoas acordarem deste sono, para que as pessoas se agitam fora deste? Neste momento estamos em Nínive no final de 30 dias, mais uma semana, com a praga que Deus então colocou sobre eles, e está se passando. Estamos aqui, estamos naquele futuro em que nada foi feito apropriadamente pelos líderes para suplicar a Deus da maneira que Deus acha que vale a pena, não a maneira de acalmar as pessoas, e fazer as pessoas se sentirem no controle, e se sentirem calmas, o que é um tremendo mal, é um tremendo mal. Estamos em um navio afundando, pessoas, e nos dizem que somos cristãos, não temos que nos preocupar. Bem, eu já entrei em detalhes mostrando no meu primeiro vídeo sobre isso como os cristãos adoecem, e os cristãos morrem na Bíblia, e não é por falta de fé. Então, aqui temos uma coisa vergonhosa acontecendo, a continuidade da tradição dos homens que é aceitável na sociedade. Todos os cristãos estarão observando a Páscoa. Eles são religiosos. Eles estão honrando Jesus. Não, você não está honrando Jesus, você está colocando suas tradições acima do Deus vivo, acima do Alfa e Ômega, que promulgou uma sentença e você está ignorando completamente a realidade, a fim de continuar como quiser. As igrejas, todas elas vão estar lá em sua pompa e circunstância. Todos eles vão dizer algum tipo de mensagem sobre coronavírus, refletindo sobre o sacrifício de Jesus. Que indignação, quando estamos ignorando Deus em nossa presença, seu julgamento em nossa presença, estamos ignorando Jesus Cristo, o verdadeiro, que pisa o lagar da ira de Deus, ele está alimentando isso, ele está pisoteando porque é justo. Se você sair de assistir os cultos da Páscoa acreditando que está diante de Deus, que está lidando com isso, à luz da pandemia em todo o mundo, de uma forma que prova que você é um dos fiéis, você foi enganado, você foi muito enganado. Tu sabes, Deus, Ele mesmo, disse a Jeremias, dizei ao povo, mas eles não ouvem, eles não te ouvem, e ele comparou a história, diante de Jeremias, de profetas semelhantes que Deus também tinha advertido o povo, sobre os desastres que estavam sobre eles, mas o povo continuou, e o povo não quis ouvir nos anteriores vezes. Você sabe o quão longe na história isso é para nós? Esta é a natureza dos seres humanos. Infelizmente, somos pecadores, infelizmente, a maioria das pessoas, mesmo aqueles que são considerados o povo de Deus, o povo do Senhor, desconsideram a verdade de Deus, por uma variedade de razões. Alguns não foram informados à verdade, muitos não foram informados à verdade pelos líderes, e isso se repetiu ao longo de séculos, várias vezes. Bem, estamos em uma situação agora em que realmente temos a capacidade, podemos se seguirmos a palavra de Deus, se reconhecermos Deus, se agirmos de acordo com o que faz Deus responder, podemos ter uma reviravolta. Mas, pessoas, é uma repetição, eles preferem permanecer em seu modo de vida preferido, e é o mesmo aqui, que as pessoas preferem que, muitos cristãos, muitas igrejas cristãs, eles preferem operar dentro dos reinos aceitáveis da sociedade ao seu redor, que também é não cristão. Eles não querem balançar muito o barco, a fim de manter o estabelecimento da igreja indo na comunidade, e ter suas barrigas alimentadas, e se levantar em sua rotina, e é sua tradição de homens, esquerda e direita,
repetidas vezes, mesmo aqueles que podem falar um pouco sobre arrependimento, eles não empurram muito difícil. Eles permanecem nesta rotina, esperando por isso, e eles estão todos felizes em deixar a pandemia tomar seu curso natural. Tantas pessoas perecendo que poderiam ser salvas. A igreja em todo, no mundo, vai dormir andar de sono no dia da Páscoa, andar de sono, falar de sono, louvor do sono, ir ao redor em seu sonambulismo, em seguida, voltar para a sua rotina, e, olhos fechados, ouvidos surdos, por escolha. É como se Jesus tivesse incendiado sua casa, e você está dizendo ao Senhor: espere um minuto, Senhor, eu quero honrá-lo indo à celebração da Páscoa, sintonizando nela, vou fazer esse esforço, Senhor, vou sintonizar, vou louvá-lo, e você vai me ver lá antes de você. E Cristo está dizendo: eu só incendiei sua casa, você será destruído em questão de tempo. Estou aqui antes de você, você pode me chamar, você pode se arrepender, você pode se afastar de sua maldade, você pode se afastar de sua violência, e eu poderia salvá-lo. Cristo só vai balançar a cabeça, porque você está preso em uma rotina inútil que é tão enraizada que te deixa cego. As pessoas são cegas por essas tradições, elas não podem sair dela. Eles estão em algum tipo de sono. Deus nos livre, que devemos assumir a responsabilidade pelos juízos justos sobre nós, e ter uma verdadeira resposta a Deus sobre o assunto. Bem, isso arruinaria a transmissão planejada e divulgada por tantos líderes cristãos em todo o mundo. Afinal, as pessoas prontas para sintonizar, alguns até foram publicados no jornal que estarão mostrando naquele momento. Meu Deus, por favor, não vamos parar com isso.